Bom dia, tudo bem, queridos? Vamos começar aí mais uma aula de empreendedorismo. E nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro homem do Renascimento. Nós vamos descobrir algumas curiosidades dele e através disso nós vamos criar um jogo muito legal, tá? Então nós vamos falar sobre o Leonardo da Vinci. Tá? Ele foi um dos gênios do Renascimento. Ele foi pintor, escultor, inventor, arquiteto, engenheiro, músico, filósofo, cozinheiro e muito mais coisas. Daí que criou essa expressão, homem do Renascimento, que quer dizer que uma pessoa ela é capaz de fazer muitas coisas. A vida do Leonardo da Vinci, ela tá cheia de curiosidades. Como pintor, tem 3 obras dele que são mundialmente famosas. Eu vou colocar a imagem aqui. Para vocês. E aí vocês vão ver essas 3 obras, tá? Que é esse primeiro que vai aparecer agora, que é a Mona Lisa. Depois, o Homem Vitruviano e a última, que é a Última Ceia. Ao longo da sua vida, ele pintou cerca de 30 quadros e a maioria está inacabada, porque ele era tão perfeccionista que ele ficava obcecado assim, com os pequenos detalhes e aí fazia com que ele não conseguia acabar suas obras. Ele tinha necessidade de experimentar coisas novas, né? E aí ele criou uma técnica que ninguém tinha utilizado antes, que é o esfumado, que dava maior profundidade para os seus quadros, né? Dava mais naturalidade para os personagens. Porque os outros, até o momento, os outros só faziam os personagens de frente ou de perfil. E aí ele usou essa técnica aí, foi um dos primeiros a usar, tá? E aí ele foi capaz também de escrever da direita para a esquerda. E foi até engraçado, porque quando ele escrevia da direita para a esquerda, não dava para entender o que estava escrito. E aí as pessoas tinham que usar um espelho para conseguir decifrar o que está escrito. O seu engenho e curiosidade fez com que ele desenhasse todo tipo de invento. Bicicleta, carro, helicóptero, até submarino. Mas ele não conseguiu construir muita coisa, porque ele não tinha os materiais adequados. Então tá aí um pouquinho da curiosidade para vocês sobre a vida dele. E aí eu vou deixar 3 exercícios para vocês responderem aí com a família. Vocês vão usar o caderno, tá bom? Então, nessa semana, a gente vai fazer essa atividade e vai utilizar aí o caderno para responder. A primeira pergunta, eu quero que vocês descubram essa frase de Leonardo da Vinci, tá? Então, ele escreveu da direita para a esquerda e eu quero que vocês descubram o que está escrito. Para isso, vocês vão precisar de um espelho. Tá? Vocês vão ter que colocar o espelho em frente à frase e aí vai descobrir o que ele tá falando e vão colocar no caderno. Na segunda atividade, eu quero que vocês escrevam uma frase, mas usando essa técnica do Leonardo da Vinci, tá? Escrevendo aí da direita para a esquerda. E aí vocês vão pedir para alguém aí da família tentar descobrir o que vocês escreveram. E aí eles também vão ter que utilizar o espelho para descobrir. E aí vocês também colocam aí para mim no caderno, tá? E a última pergunta tá falando que aí o Leonardo da Vinci usava essa técnica de escrita para não ter revelado o que ele estava querendo falar. E vocês sabiam? Eu quero que vocês me falem qual a importância desses códigos na vida da humanidade, né? Do escrever, das letras, os números, todos esses códigos aí que a gente usa no dia a dia, qual que é a importância para a humanidade? E quais
códigos vocês fazem aí no dia a dia de vocês, que vocês utilizam, a família de vocês? Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre isso, tá? E na semana que vem, nós vamos criar o jogo Decifrando Códigos, tá? Então, primeiro vamos conhecer aí um pouquinho sobre o Leonardo da Vinci, da onde veio essa curiosidade dessa técnica usada, e aí na semana que vem a gente cria o jogo, tá bom? Então, nessa semana, vocês só vão usar aí o caderno para responder essas questões. Tô online a partir de agora para tirar dúvidas. Um beijo e até semana que vem, tá bom, galera?